No princípio, tudo era vazio e sem forma, um abismo profundo envolto em trevas. Era o estado primordial, silencioso e impenetrável, onde não havia distinção entre o que poderia ser e o que ainda não era. Ali, no meio do nada, o Espírito de Deus se movia com majestade sobre a vastidão das águas, como um sopro divino que antecipava a obra extraordinária que estava por vir. Foi então que Deus, o Criador eterno, com o poder de sua palavra, trouxe algo novo à existência. Ele declarou com autoridade: haja luz. E imediatamente a luz irrompeu, dissipando as trevas como um relâmpago que corta a noite. Sua presença iluminou o vazio, trazendo clareza, ordem e a promessa de tudo o que viria depois. Essa luz não era apenas física, mas simbolizava o princípio da vida e da manifestação da bondade divina. Deus olhou para a luz que criara e viu que ela era boa. Sua bondade não era apenas uma característica estética, mas um reflexo de sua perfeição e propósito. Então, ele separou a luz das trevas, estabelecendo uma divisão clara e ordenada entre os dois elementos. A luz deu o nome de dia, e as trevas chamou de noite. Com essa distinção, Deus criou o primeiro ciclo, o primeiro passo na construção do tempo. No segundo dia, o Criador voltou a falar com autoridade, dando continuidade à sua obra. Ele olhou para o caos ainda presente, onde as águas cobriam tudo de maneira uniforme, sem distinção ou propósito, e declarou: haja entre as águas um firmamento que as separe. Com essas palavras, a força divina trouxe ordem a esse elemento primordial. A obediência imediata ao comando de Deus deu origem a algo extraordinário. Uma vasta expansão se formou no meio das águas, um espaço que dividiu o imenso volume em duas partes distintas. As águas foram separadas, e agora havia uma porção situada abaixo dessa expansão e outra porção acima dela. Essa divisão não foi apenas um ato físico, mas a manifestação de um plano meticuloso, onde cada elemento encontraria seu lugar adequado. Esse firmamento, amplo e imponente, tornou-se o que Deus chamou de céu. Ele não era apenas um espaço vazio. Era o teto do mundo recém-formado, o limite entre a terra e as alturas. O céu simbolizava a conexão entre o mundo terreno e o reino celestial, num espaço de grandeza que inspiraria admiração e reverência em toda a criação futura. O firmamento trouxe equilíbrio à obra de Deus. Ele estabeleceu uma estrutura clara para a criação que ainda se desenrolava. O céu, com sua vastidão, seria mais tarde preenchido por elementos que dariam significado ao dia e à noite. Mas, naquele momento, ele permanecia como uma imensa tela vazia, pronta para receber as próximas pinceladas do Criador. No terceiro dia, Deus deu mais um passo na grandiosa obra da criação. Ainda havia um vasto corpo de águas cobrindo toda a superfície sob o céu recém-estabelecido. Mas o Criador tinha um propósito maior para aquele caos líquido. Com uma voz firme e cheia de autoridade, ele declarou: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a parte seca. Imediatamente as águas obedeceram à palavra de Deus. Como se fossem guiadas por mãos invisíveis, elas se moveram, convergindo em grandes porções delimitadas. Com esse movimento, a terra seca emergiu, revelando o chão firme que seria a base para a vida futura. O Criador observou o que havia surgido e deu nomes. A parte seca ele chamou de terra, e as águas reunidas ele deu o nome de mares. Ao contemplar essa transformação, Deus viu que era bom. A ordem e a harmonia começavam a tomar forma, e a criação avançava em sua beleza e propósito. Mas Deus não parou aí. Com a terra exposta e os mares em seus devidos lugares, o cenário estava pronto para mais vida. Então ele falou novamente: cubra-se a terra de vegetação, plantas que produzam sementes e árvores que deem frutos com sementes, cada uma conforme a sua espécie. Foi como se a terra despertasse ao som de suas palavras. De imediato surgiram brotos que cresceram rapidamente, transformando o solo antes árido em campos verdes e férteis. A terra começou a se revestir de uma diversidade deslumbrante. Gramas e flores de todas as cores cobriram os campos. Árvores majestosas se ergueram, algumas carregadas de frutos suculentos, enquanto outras exibiam folhas e galhos robustos. Cada planta era única, mas todas obedeciam à ordem de sua criação, produzindo sementes que garantiriam sua continuidade conforme sua espécie. Os campos ondulavam com a brisa do firmamento, e a terra parecia viva, repleta de potencial. As árvores frutíferas se destacavam, não apenas pela beleza de seus frutos, mas também pela promessa que traziam. Seriam alimento para as criaturas que Deus ainda criaria. Esse processo não apenas decorava a terra, mas também preparava o sustento para tudo o que viria.
A ordem divina não deixava espaço para o acaso. Tudo seguia um plano perfeito, cada detalhe complementando o anterior. No quarto dia, Deus voltou a manifestar seu poder criador, desta vez direcionando sua atenção ao firmamento que ele havia estabelecido. O céu, até então, era uma vasta expansão sem adornos, mas o Criador tinha um propósito maior para ele. Com palavras de autoridade, ele declarou: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos. Ao som de sua ordem, o firmamento foi preenchido com luzes deslumbrantes. Deus formou 2 grandes luminares para governar os ciclos de tempo. O primeiro, maior e mais brilhante, ele chamou de Sol, destinado a governar o dia e preencher a terra com sua luz intensa e calor vital. O segundo, menor e mais suave, ele chamou de Lua, para reger a noite e trazer sua luz serena ao mundo. Cada um tinha um papel essencial, estabelecendo os ciclos que definiriam o ritmo da vida. Além disso, Deus criou as estrelas, incontáveis em número, espalhadas como joias no manto escuro do céu noturno. Essas luzes cintilantes não eram apenas adornos, mas também tinham um propósito: iluminar a terra e complementar a lua na separação da luz e das trevas. As estrelas, com sua presença constante, seriam como um lembrete da grandeza e da infinidade do poder do Criador, servindo também para orientar as futuras gerações. O firmamento, antes vazio, agora era uma obra de arte celestial. O sol iluminava os dias, dando vida à terra e estabelecendo o ciclo do trabalho e da atividade. A lua e as estrelas brilhavam durante a noite, trazendo tranquilidade e repouso, mas também beleza e mistério. Cada luminar, grande ou pequeno, tinha um papel cuidadosamente projetado por Deus, tudo funcionando em perfeita harmonia. No quinto dia, a criação deu um passo crucial rumo à diversidade da vida. O Criador, ao olhar para os mares profundos e os céus amplos, decidiu preenchê-los com movimento e vitalidade. Então Deus falou novamente, com autoridade e propósito: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra sob o firmamento do céu. Com essa palavra, o vazio dos oceanos foi transformado. Imediatamente, a vida começou a brotar nas profundezas das águas. Deus criou os grandes animais marinhos majestosos em suas formas e proporções, deslizando graciosamente pelas vastas águas. Desde os imensos seres que governavam os oceanos até os menores que nadavam em cardumes vibrantes, cada um foi criado com uma beleza e um propósito únicos. As águas que antes eram silenciosas e estáticas, agora transbordavam de movimento, cor e som, ecoando a vida que surgia em obediência à palavra divina. Enquanto isso, sob o firmamento do céu, Deus deu origem às aves. Elas começaram a surgir, levantando voo com leveza e graça. Suas asas cortavam o ar, cruzando os céus recém-criados, preenchendo-os com cantos e melodias que rompiam o silêncio. As aves variavam em formas, tamanhos e cores, refletindo a criatividade infinita do Criador. Desde pequenas aves que se escondiam entre as árvores, até as grandes que planavam nas alturas, todas tinham um lugar no grande plano de Deus. Mas o Criador não apenas trouxe essas criaturas à existência, ele também as abençoou. Com palavras que carregavam poder e propósito, Deus declarou: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Essa bênção não era apenas uma instrução, mas um convite para que a vida continuasse a se expandir, cobrindo os mares e os céus com abundância. A bênção divina garantia que essas criaturas não apenas existiriam, mas prosperariam, cumprindo seu papel na harmonia da criação. O quinto dia foi um marco de movimento, som e beleza. Os mares, antes apenas reflexos da luz, agora eram um lar pulsante de vida. Os céus, que antes eram vastos e silenciosos, tornaram-se palcos para o voo e o canto. Cada criatura, desde os habitantes das profundezas até os que sobrevoavam a terra, contribuía para a Sinfonia da Criação, uma celebração da glória do Criador. No sexto dia, a criação chegou ao auge de sua complexidade e beleza. O Criador, olhando para a terra já formada, decidiu preencher sua superfície com uma variedade ainda maior de vida. Com palavras poderosas e precisas, ele declarou: produz a terra seres vivos conforme suas espécies, animais selvagens, rebanhos domésticos e pequenos seres que rastejam pelo chão. Com essa ordem, a terra começou a responder. Do solo fértil e preparado surgiram incontáveis formas de vida. Os campos e florestas foram tomados por animais selvagens, fortes e majestosos, cada um adaptado para viver em harmonia com o ambiente ao seu redor. Ao mesmo tempo, rebanhos de animais domésticos apareceram, dóceis e úteis,
prontos para serem parceiros e recursos no cuidado da terra. Nos cantos mais baixos e escondidos, pequenos seres que rastejavam ou corriam pelo chão emergiram, completando a diversidade da criação. Cada criatura foi formada conforme sua espécie, com características únicas, mas todas parte de um plano interligado. Deus contemplou essas formas de vida e viu que era bom. No entanto, o sexto dia ainda guardava o momento mais grandioso de toda a criação. Deus decidiu criar algo único, um ser que refletisse a sua própria essência e imagem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse anúncio não era apenas uma ordem, mas um reflexo do amor e do propósito divino. O homem seria diferente de todas as outras criaturas, portador de características que o conectariam de maneira especial ao Criador. Então, Deus formou o homem e a mulher à sua imagem, dando-lhes qualidades que os tornariam únicos: inteligência, criatividade, capacidade de relacionar-se e a responsabilidade de governar sobre a criação. Eles não eram apenas parte do mundo, foram colocados em posição de autoridade sobre ele. Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra, concedendo-lhes o papel de cuidadores e administradores de tudo que fora criado. Deus não apenas os criou, mas também os abençoou. Ele declarou: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa bênção não era apenas uma responsabilidade, mas também um convite a participar do plano divino, um chamado à expansão e à administração amorosa de tudo que existia. Além disso, Deus providenciou o sustento necessário para a nova humanidade. Ele disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Ele também concedeu às demais criaturas da terra o alimento necessário, estabelecendo de provisão e abundância para todos os seres vivos. Ao concluir sua obra no sexto dia, Deus contemplou tudo o que havia criado, desde as criaturas mais simples até o homem e a mulher, e viu que tudo era muito bom. O mundo agora estava completo, cheio de vida, ordem e propósito. A tarde e a manhã passaram, encerrando o sexto dia, o marco do ápice da criação e da manifestação da glória de Deus. Ao término de tudo, Deus contemplou sua obra e viu que tudo era muito bom. A tarde e a manhã concluíram o sexto dia, e o mundo estava completo, perfeito e cheio de vida. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você.